Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de reta, agora iremos trabalhar com a equação reduzida. Reduzir a equação. Reduzir a equação respeitando uma condição. A condição é: iremos escrever a variável y em função de x. Como é que eu escrevo y em função de x, professor? É só deixar o y isolado. Isso esse procedimento, nós já executamos na função afim, função de primeiro grau. Então, se eu tenho aqui a forma geral, ax mais by mais c igual a zero, o nosso objetivo será isolar o y. Então, eu vou isolar o termo by, fica by menos ax menos c. O que foi que eu fiz aqui? Retirei o ax do primeiro membro, retiro do segundo. Então, de maneira direta, o dispositivo que a gente aprende no fundamental, eu mudo de membro, mudo o sinal. Mas a consequência é: a equação é uma balança, retiro de um lado da balança, tenho que retirar do outro. Acrescento de um lado da balança, tenho que acrescentar no outro. O C eu tenho que retirar daqui também, porque o Y tem que ficar isolado. Fica BY menos igual a menos AX menos C. Porém, o Y não está isolado ainda, porque eu tenho aqui BY, Este B pode ser qualquer número real. O objetivo é deixar um Y apenas. Como é que eu faço para deixar um Y apenas? É só dividir tudo por B. Quando eu divido por B, B dividido por B vai dar 1. Aqui eu tenho que ter menos AX sobre B e menos C sobre B. Essa aqui é a equação reduzida. O que nós fizemos, o que os estudiosos da geometria analítica fez para facilitar a representatividade dessa equação? Ele representou menos A sobre B, ele substituiu por M, ele diz que M é um dos coeficientes da equação reduzida, e esse M é igual ao menos A sobre B, que são coeficientes da equação geral. E o menos C sobre B, ele substituiu por N. Então a equação reduzida ficou escrita nesse formato. Percebam que o formato da equação reduzida é o mesmo da forma geral da função afim. Função afim, que é um assunto do ensino fundamental, revisado no primeiro ano, e que nós revisamos nas semanas anteriores. Acho que foi o nosso primeiro assunto revisado na semana de quarentena. Então, y igual a mx mais n. Essa é a forma reduzida da equação da reta. Então, nós temos a forma geral, ax mais by mais c igual a zero, e a forma reduzida. Dependendo do problema, você será exigido a escrita da equação na forma geral ou forma reduzida. Ou você vai ter que resolver um questionamento qualquer, conhecendo a equação geral ou equação reduzida. Beleza? Vamos aqui a alguns exemplos, Como chegar na equação reduzida conhecendo a equação geral. Então, nós temos aqui duas retas, R e S. A equação geral da reta R é 3x menos y menos 5 igual a zero. A equação geral da reta S é 3x mais 6y mais 7 igual a zero. No processo resolutivo, eu tenho que lembrar o seguinte: a equação reduzida tem essa forma: y igual a mx mais n. Como é que eu chego nesse formato, professor? Isolando o y. Então, se eu for encontrar a equação reduzida de R, 3x menos y menos 5 igual a zero, eu vou isolar o y. Fica menos y igual a menos 3x. Por que ficou menos 3x, professor? Retiro 3x positivo do primeiro membro. Tenho que retirar 3x do segundo. Como é que eu retiro usando os processos operatórios? Usando a subtração. Então, mudando o sinal, Vocês adoram falar isso. 3x está no primeiro membro, vai negativo para o segundo. 5 está negativo no primeiro, vai positivo para o segundo, No caso aqui, quando eu retiro o número negativo, automaticamente eu acrescento um positivo, Retirar o negativo implica em acrescentar um positivo. Por isso que está negativo e vai positivo. Porém, pessoal, ainda não temos a equação na sua forma reduzida. Por que não, professor? Porque o y tem que ficar positivo, tem que ter um y positivo. Aqui eu tenho menos y. O que podemos fazer para deixar positivo? Isso é prático, É só multiplicarmos toda a nossa equação por menos 1. Aí temos que ter um cuidadozinho aqui, porque é necessária a distributiva. Vou ter que pegar menos y vezes menos 1, menos 3x vezes menos 1,
e mais 5 vezes menos 1. Quando fazemos isso, chegamos em menos y vezes menos 1, y positivo, menos 3x vezes menos 1, 3x positivo, mais 5 vezes menos 1, nós temos 5 negativo. Então, essa é a equação reduzida da reta R. A equação reduzida da reta R. A questão também pediu a equação reduzida de S. É só executarmos o mesmo processo. O objetivo é chegarmos numa equação de forma y igual a mx mais n. Ó, pessoal, só uma observação aqui, ó. Aqui são os coeficientes. Coeficiente m é 3, n menos 5. Ó. M coeficiente do x, n é a constante, né? O termo é de grau zero. S igual, né? Não seria igual, seria dois pontinhos aqui. 3x mais 6y mais 7 igual a 0. O objetivo é isolar o y. Ó. Fica 6y igual a menos 3x mais, na verdade aqui é menos 7. Corrija isso aí, por favor. 7 mudou de membro, ficou negativo. 6y igual a menos 3x menos 7. Deixa eu ver se a minha caneta ajuda aqui. Menos 7. Para isolar o y, o que eu faço? Eu vou ter que dividir tudo por 6. Aí, quando eu divido por 6, fica menos 3x sobre 6. E aqui nós teremos, negativo também, né? Menos 3x sobre 6 e menos 7 sextos. Percebam que a primeira fração é redutível. Ó. Professor, não poderia colocar um denominador apenas? Pode, pessoal. Só como o nosso objetivo é chegar numa alternativa, né? Lá de uma questão objetiva, eu aconselho que vocês coloquem para cada termo o seu respectivo denominador, né? Então, aqui, menos 3x sobre 6, menos 7 sobre 6. Então, teremos y igual a menos 3x sobre 6, é uma fração redutível, dá para dividir tudo isso aqui por 3. Não vou conseguir fazer o 3. Dividimos tudo por 3, denominador 6 também é múltiplo de 3, então teremos como forma final y igual, professor colocou mais, y igual a menos x sobre 2 e menos 7 sextos. Essa aqui é a forma reduzida da equação geral dessa reta. Beleza? Então vamos para a representação gráfica. Provavelmente temos aqui a representação gráfica dessas retas. Percebam, pessoal, que no gráfico eu coloquei mais 7 sextos, né? Na nossa reta, como é menos 7 sextos, a reta passaria mais ou menos por aqui. Como ela é negativa, iria passar por aqui. Mas o objetivo é esse, entendermos que a equação reduzida nos permite, assim como a geral, uma representação gráfica, né, dessa reta. Sabemos que toda reta, né, é infinita e pode ser representada no plano cartesiano por meio de ferramentas utilizadas na geometria analítica. Beleza? Prosseguindo aqui o processo, ó, vamos só mostrarmos como identificar o coeficiente m conhecendo dois pontos, né, sem a necessidade da equação geral ou sem elementos suficientes para chegarmos na equação geral. Então, nós já sabemos que a equação reduzida da reta, é essa aqui, y igual a mx mais n. Esses coeficientes mn, eles são elementos destacados no gráfico, né, na representação gráfica dessa reta. O n é o coeficiente linear, ele vai definir, né, a linearidade da reta, né, vai definir o ponto ali onde ela vai interceptar o eixo y, o eixo ordenado. E o n é o coeficiente angular. O que seria coeficiente angular, professor? O coeficiente angular é aquele que permite, né, aquele que gera, na verdade, a declividade da reta, a inclinação da reta. Então, se eu tenho aqui um gráfico, né, o gráfico de uma reta, não coloquei o nomezinho, mas o gráfico de uma reta qualquer, nós temos aqui, pessoal, acho que está claro para vocês, está perceptível, que este ângulo aqui, ó, este ângulo beta, é o ângulo formado pela reta e eixo horizontal, será o mesmo, né? Será congruente a este ângulo aqui, essa região angular. Por que são congruentes, professor? Porque aqui nós temos, ó,
retas paralelas, e esses ângulos aqui são ângulos correspondentes, né? Foi um assunto de geometria plana que vocês estudaram no primeiro ano e no ensino fundamental, oitavo ano normalmente tem esse assunto, retas paralelas e retas transversais. E percebam que se a gente for construindo paralelas, ó, infinitamente, se formos construindo paralelas, o ângulo beta vai se repetir. Aqui também vai ter um ângulo beta, ó. Então, o nosso objetivo aqui é identificar o coeficiente desse ângulo beta. Por quê, professor? Porque o m é o coeficiente angular, ou seja, se eu encontrar aqui o coeficiente, a razão do beta, a razão geradora do beta, consequentemente, encontraremos o coeficiente angular. Como é que eu vou fazer isso, professor? Agora surge o momento da mágica, ó. Representei aqui as coordenadas desse ponto P, x e y, e vou representar um outro ponto, que vai ser o ponto D, de coordenadas x1 e y1. Como eu já disse, o ângulo aqui será beta também, e eu preciso encontrar a razão de beta. Para encontrar a razão de beta, pessoal, eu vou ter que usar triângulo retângulo, ó. A ideiazinha parte do triângulo retângulo. No triângulo retângulo, eu consigo, a partir de um ângulo, comparar cateto oposto com hipotenusa, cateto adjacente com hipotenusa, cateto oposto com cateto adjacente. Adjacente é o que toca. Assuntozinho lá de geometria, né, na verdade, do nono ano e revisado no segundo. Professor, mas o que é que eu vou fazer? Gente, eu acho que está claro para vocês. O cateto oposto, que é esse aqui, ó, é y menos y1. Por exemplo, se y fosse 5, y1 3, quanto mediria esse cateto oposto? 5 menos 3, 2. O cateto adjacente, que é esse aqui, ó, será x menos x1. Se x fosse 6 e x1 fosse 4, 6 menos 4, 2. Qual é a relação trigonométrica? Né? Trigonométrica porque eu estou trabalhando com ângulo e medidas dos lados do triângulo retângulo. Qual é a relação trigonométrica que associa, né? Que compara cateto oposto a cateto adjacente? É a tangente. Daí nós concluímos isso aqui, ó. M, o coeficiente angular da equação reduzida da reta, será sempre igual à tangente do ângulo, né? O ângulo é o ângulo de inclinação dessa reta. Como é que eu encontro tangente? A tangente vai ser cateto oposto y menos y1, sobre cateto adjacente, que será x menos x1. Daí nós concluímos, né, nós chegamos a uma formulazinha, ó. Essa fórmula nos permite identificar o coeficiente angular de uma equação reduzida, né, de uma reta qualquer, conhecendo dois pontos. Eu preciso de dois pontos. Aí vocês devem estar pensando, professor, mas eu posso escrever a equação geral usando o macete, que é fácil, reduzir essa equação geral e chegar no m. Pode, né? Claro, mas pode surgir problemas que não forneçam elementos suficientes para isso. A questão pode fornecer já o valor de m, então você vai ter que trabalhar com este elemento. Então, mais um caminho, né? Mais um modelo, mais uma ferramenta possível para construirmos a equação reduzida. Então, m igual a y menos y1 sobre x menos x1. Que é isso, professor? São os catetos, são os deslocamentos. Deslocamento vertical, né, com relação aos dois pontos destacados, e deslocamento horizontal, né, analisando, considerando os dois pontos destacados, que foram P e D. Eu posso aqui, pessoal, para escrever este m de uma forma não fracionária, eu posso aplicar a propriedade distributiva. Denominador do m, que é o denominador do m, professor? É 1, né? 1 vezes y menos y1 dá o próprio y menos y1. M vezes x menos x1 fica m vezes, parênteses, né? Porque aqui é um termo só, seria necessária a distributiva, x menos x1. Vamos lá, para o vídeo não ficar tão longo. Exemplos, né? Encontra o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos de coordenadas 1 e 2 e 2 e 5. O que nós já sabemos, ó. A questão quer saber coeficiente angular. Quem é o coeficiente angular? O coeficiente angular é o m, coeficiente da variável x na equação reduzida, na forma reduzida da equação da reta. Como eu encontro esse m, nós vimos que é só identificarmos o deslocamento horizontal e
compararmos esse deslocamento ao deslocamento vertical ao deslocamento horizontal. Professor, y2 menos y1, quem é? Nós já vimos isso no estudo de ponto, é você que determina. Eu vou determinar aqui, ó, como sendo o y2 o segundo ponto. Consequentemente, aqui eu vou ter x2, ó, x2, y2. Então, eu vou pegar 5 menos 2 para o numerador, y2 menos y1, 5 menos 2 para o numerador. Denominador, eu vou pegar 2, que é o x2, menos 1, que está representando o x1. Tá, aí nós encontramos o m, ó, aqui vai ficar 3 sobre 1, que está o próprio 3. M igual a 3. Foi isso que a questão pediu. Encontre o coeficiente angular da reta. Acabou, questão resolvida. Porém, poderia, né, em um problema qualquer, ele fazer mais uma solicitação. Existir mais um questionamento no problema. Ele poderia solicitar, a partir da identificação do coeficiente angular, a equação geral, a construção da equação reduzida, perdão. Poderia ser a geral também, mas nesse caso reduzida. Como é que eu vou chegar na equação reduzida? É só pegarmos o outro formato, ó, que foi desenvolvido no slide anterior. y2 menos y1 igual a m vezes x2 menos x1. Como eu já conheço m, o que eu preciso, professor, para escrever a equação reduzida ou a equação geral? De apenas um ponto pertencente a essa reta. Você pode pegar ou o primeiro ponto de coordenadas 1 e 2, ou o segundo ponto de coordenadas 2 e 5. Qualquer um, preciso dos dois. Como o objetivo é escrever a equação, né, eu vou ter que generalizar um par ordenado. Eu tenho que generalizar o ponto P de x e y. Então eu vou pegar um dos dois. Qualquer um vai dar certo. Eu aconselho que pegue aquele que tem valores mais simples. No caso aqui, 1 e 2. Então eu vou trabalhar com esse ponto. Vai ficar da seguinte maneira, ó. y2 menos y1. y2 eu generalizei, né, como se fosse o y lá do ponto P. y1 nós já temos aqui, ó, é o 2. Então vai ficar y menos 2 igual a m. Qual foi o valor de m, professor? 3 vezes x2 menos x1. Quem é o x2? É o ponto, é a abscissa do ponto P, do ponto generalizado. Então vai ficar x menos x1. Quem é o x1? Quem eu determinei como x1? 1. Então nós temos aqui y menos 2 igual a 3 vezes x menos 1. É necessário a lei distributiva, por favor, pessoal, não esqueçam disso. Para desenvolvermos este produto, é necessário distribuirmos a multiplicação. Fica 3 vezes x e 3 vezes menos 1. Quando eu desenvolvo, vai ficar y menos 2 igual 3 vezes x vai dar 3x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes menos 1, menos 3. Ainda não tenho nem geral nem reduzida. O que é que eu faço aqui? Para escrever a reduzida, y igual a 3x menos 3 mais 2, ó, mudou, ficou mais 2. Portanto, y vai ser igual a 3x menos 1. A questão só pediu m, mas ela poderia pedir, além do coeficiente, a equação reduzida. Professor, mas eu poderia encontrar esse m, a equação reduzida, usando o macetezinho que nos permite chegar de maneira direta na equação geral? Sim, é um outro caminho, né? Neste caso aqui, nós temos elementos suficientes para os dois processos. Então, vai depender do seu entendimento da questão e de como você a interpreta. Beleza? O vídeo está ficando longo. Exemplo 2. O ponto P dista 2 do eixo das ordenadas e 5 do eixo das abscissas. E está no primeiro quadrante. Olha o que ele disse na questão. Existe um ponto P que está distante, né, do eixo das ordenadas 2 unidades, né, de comprimento. O eixo das ordenadas é o y. E 5 do eixo das abscissas. Eu tenho que interpretar essa questão. E ele está no primeiro quadrante. Qual é a equação reduzida da reta que passa por P e pela origem? Vamos lá. Primeiro, eu fiz um esboço aqui no plano cartesiano, não seria necessário, né? Mas é sempre importante você fazer um esboçozinho, não precisa estar, né, representado de maneira correta, mas um esboçozinho do plano cartesiano. Eu sei que o ponto P está no primeiro quadrante, ele disse o seguinte, a distância do ponto P para o eixo ordenado, que é o eixo Y, são de duas unidades, 2 intervalos. Então, a distância de P para Y, 2 intervalos.
E a distância do ponto P para as abscissas é o eixo X, 5 intervalos. Então, a distância de P para a abscissa, 5 intervalos. Fazendo isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo isso fica moleza, pessoal. Eu preciso das coordenadas do ponto P. Como é que eu vou chegar nas coordenadas de P? Agora ficou fácil. 2, porque eu começo com X. 2 é o valor da abscissa. 5 é o valor de Y. Perceba que no automático, se vocês não fizessem o esboço, né, a representação gráfica, colocariam 2 e 5. 5 e 2, porque ele fala primeiro do eixo das ordenadas, eixo Y. Aí já pensaria que o valor de Y era 2 e de X era 5. É importante ter um cuidadozinho, porque essa questão exigiu essa interpretação. E ele disse que a questão, que a equação, na verdade, né, que ele quer a equação e ele diz que a reta passa pela origem. Isso nós já fizemos, né? Reta que passa pela origem é a reta que passa pelo encontro dos eixos. Então, nós temos 2 pontos, né, que pertencem a essa reta. O ponto P de coordenadas 2 e 5 e um outro ponto de coordenadas 0 e 0. Para generalizarmos, é só representarmos um ponto genérico de coordenadas x e y e aplicarmos aqui o dispositivo prático, né? Vou falar aqui de maneira direta, o nosso macetezinho, na verdade, porque o tempo já está longo. Então, nós temos aqui, ó, a equação reduzida da reta y igual a 5 meios. Beleza? Então, pessoal, espero que nessa explicaçãozinha os ajude a entender um pouco o assunto. Vou mandar o vídeo para vocês daqui a pouco. Tchau, tchau. Abraços, professor Aldair.